em casa. O secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, dará uma entrevista coletiva à tarde sobre o assunto. Ontem foi mais uma etapa de um dos vestibulares mais concorridos do Rio, da UERJ. A prova também valia para a UENF, a Universidade do Norte Fluminense. E o RJ no vestibular está no campus da UERJ, lá no Maracanã. Não é isso, Mila Barnes? É isso mesmo, Márcio. Imagina só, deve ser uma ansiedade danada você fazer a prova do vestibular na mesma sala de aula em que você sonha estudar, pelo menos nos próximos 4, 5 anos seguintes. E foi exatamente o que aconteceu com os mais de 50 mil candidatos que estiveram ontem aqui na UERJ prestando o segundo exame classificatório. Eles passearam aqui por esses corredores, sabendo que cada resposta certa pode deixá-los mais próximos do sonho e fazer com que ano que vem eles voltem para cá, não como vestibulandos, mas como universitários. E ontem o RJ no vestibular também esteve aqui ao lado dos estudantes. A repórter Flávia Januzzi acompanhou desde cedo a expectativa dos candidatos. Foi uma noite longa para as amigas Laura, Fernanda e Patrícia. A gente só conseguiu dormir por volta de meia-noite, né? Meia-noite, meia-noite e meia. Por quê? Porque fica naquele negócio de agitação, ninguém sabe. Ansiedade. Muito ansioso e tal, aí a gente consegue relaxar muito bem. As meninas acordaram antes mesmo do toque do despertador para separar tudo que é importante levar para o local da prova. Cartão de confirmação, a identidade e o CPF, a caneta esferográfica azul ou preta, lápis borracha também. Para suportar a maratona de 4 horas de vestibular, o café da manhã é reforçado. Frutas, pães, leite e café. Enquanto isso, dona Denise ainda prepara um lanchinho caprichado para as estudantes. Às vezes o nervoso faz dar uma vontade de comer uma coisinha, né? Aí sempre tem um quebra-galho na bolsa. No primeiro exame da UERJ, que foi em junho, a Patrícia e a Fernanda conseguiram o conceito C. E nesta segunda prova vão tentar melhorar a nota. Já a Laura tirou o E. E se não for bem nesta prova, ela corre o risco de ser eliminada. E a culpa foi justamente do nervosismo. O que aconteceu? O fiscal normalmente passa meia hora para avisar que está terminando a prova, para começar a marcar o cartão. E faltavam umas questões para marcar. Aí eu comecei a marcar, aí eu pulei uma questão, aí a sequência foi toda errada. Aí quando eu vi já era tarde demais, aí eu comecei a marcar o certo, mas eu já sabia que ia ficar com E aí. Fazer o quê? Não podia rasurar. Não pode. Nem tem outro cartão. Laura quer estudar comunicação, Fernanda, engenharia, Patrícia, economia. E elas prometem não repetir os erros da primeira prova. Faltou um pouco de tempo, porque eu fico muito nervosa, então nos primeiros minutos de prova eu não consigo começar a fazer direto. As estudantes saem para um dos 62 locais de exame de todo o estado. Na UERJ, no Maracanã, muita gente chegou antes mesmo da abertura dos portões. Senão os portões fecham e a gente vai ficar lá fora. Eu já tive essa experiência e não gostaria de repetir essa experiência. Os últimos candidatos enfrentaram corre-corre e às 9 horas e 5 minutos, os portões foram fechados. Magdiel, que saiu de Bom Sucesso, perdeu a hora e o vestibular. O celular despertou atrasado. A ansiedade não terminou nem mesmo com o fim da prova. Fernanda, Patrícia e Laura aproveitaram para conferir as respostas. Teve muito B e C também, o dela, está mais ou menos igual, assim. Ou todo mundo se deu bem, ou se deu mal. No começo da prova, assim, os primeiros minutos não conseguia ler, sabe? Ficava tendo que concentrar primeiro para depois começar a ler. Agora que a gente acabou a prova, que vê o gabarito, que dá aquela sensação de realmente muito importante, porque vai decidir o nosso futuro realmente. Pois é, e existe uma espécie de lenda entre os estudantes de que o segundo exame é sempre mais fácil que o primeiro exame da UERJ. Professor Elcio Gomes, isso se repetiu esse ano? Claramente. A universidade conseguiu uma média maior, diminuindo as questões multidisciplinares e propiciando um modelo mais acessível ao cotidiano do aluno. Essa tendência histórica, essa sequência de desempenhos melhores na segunda fase, faz parte da história do vestibular do UERJ. Na primeira, um pouquinho mais de 600 candidatos conseguiram a média A. Será que nessa fase esse número vai aumentar? Vejam que os melhores, os 600 melhores já foram excluídos e o percentual ainda vai ser bem maior. É uma tendência histórica da universidade, esse ajuste, essa calibração
do desempenho do candidato. Muito obrigada pelas informações, professor. E o resultado da prova sai dia 25, mas você já pode conferir o gabarito no nosso site. O endereço é www.globo.com/rjtv. Voltamos ao estúdio. A gente lembra que hoje foi o último dia de inscrição para a UF. Perdão, não sabia que era eu. Fiquei olhando para você um tempo, Ana Luísa. Esperando que eu começasse. A Universidade Federal Fluminense. O prazo terminou ao meio-dia. O RJ no Vestibular volta na quarta-feira falando desse vestibular da UF e, claro, de outros desafios para os estudantes. Por isso, você não pode perder na próxima quarta-feira o RJ no Vestibular. E neste fim de semana, a Bienal do Livro